Até agora, a gente vem trabalhando com a lógica proposicional, mas a gente viu que ela tem suas limitações. Você deve lembrar daquele exemplo do Mastermind, aquele joguinho das cores, ou o exemplo do desafio de lógica, em que a gente tinha 4 personagens do Harry Potter e 4 casas, e o desafio era descobrir a que casa pertencia cada personagem. E nesses exemplos, que eram um pouquinho mais complexos, a gente viu que o desempenho do nosso programa ele não foi tão satisfatório. Quando a gente rodava o nosso programa, demorava um pouquinho para ele imprimindo na tela o resultado. E isso se dá porque, como a gente viu, quando a complexidade do problema aumenta e a gente precisa de mais variáveis proposicionais para representar o conhecimento, a complexidade algorítmica também aumenta. No entanto, além da lógica proposicional, a gente tem também a chamada lógica de primeira ordem, que é uma extensão da lógica proposicional, e a gente vai utilizar símbolos proposicionais e os conectivos lógicos, mas é uma lógica bem mais poderosa e vai permitir que a gente consiga expressar cenários mais complexos de uma forma mais simples. No exemplo que eu falei, utilizando a lógica proposicional, a gente tinha 4 personagens e 4 casas, e a gente precisou de 16 símbolos proposicionais para representar todas as relações que existiam entre um personagem e uma casa, e cada um desses símbolos recebia verdadeiro ou falso. Na lógica de primeira ordem, é um pouquinho diferente. A gente vai dividir os nossos símbolos proposicionais em 2 categorias. As constantes, que vão ser os objetos, nesse caso, os personagens e as casas, e o predicado, que vai representar essa relação ou as propriedades que a gente dá aos objetos. Assim, nesse exemplo, a gente vai ter como constante os personagens, Minerva, Pomono, Horácio, Gilderoy, e as casas, Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal, Sonserina. E como predicado, a gente vai ter aqui person, para dizer que é uma pessoa, house, para dizer que é uma casa, e belongs to, para representar a relação de que uma pessoa pertence a uma casa. Vamos ver isso aqui no exemplo prático. Se eu tivesse aqui person Minerva, onde person é o predicado, como a gente já viu, e Minerva é a constante. Isso aqui está representando que Minerva é uma pessoa. Por sua vez, se eu tivesse House Grifinória, seguindo a mesma lógica, isso aqui quer dizer que Grifinória é uma casa. E como eu falei, a gente pode utilizar os conectivos lógicos. Nesse caso, a gente está utilizando aqui o sinal de negação para dizer que Minerva não é uma casa. E por último, a gente utiliza aqui o predicado belongs to, com as constantes Minerva e Grifinória, para representar a ideia de que Minerva pertence a Grifinória. E a lógica de primeira ordem, como a gente está vendo aqui, ela consegue representar situações mais complexas de maneira mais simples. E uma das coisas que ela consegue representar de maneira muito simples é a ideia de muitos e de alguns. E para isso, ela utiliza os chamados quantificadores ou quantificação. E a primeira que a gente vai ver é a chamada quantificação universal. E a quantificação universal tem essa cara aqui. Esse A aqui de cabeça para baixo é o quantificador universal. E isso aqui quer dizer para todo x. E logo em seguida a gente tem a nossa expressão, que é uma implicação. E a gente tem aqui o predicado belongs to, com 2 constantes, x e Grifinória, que quer dizer que x pertence a Grifinória. Isso é o que a gente tem aqui no antecedente. E no consequente, a gente tem que x não pertence a Lufa-Lufa. Então, como é que a gente leria isso aqui? A gente leria da seguinte forma. Para todo x, se x pertence a Grifinória, então x não pertence a Lufa-Lufa. E isso, no fim das contas, expressa a ideia de que qualquer um que pertence a Grifinória não pertence a Lufa-Lufa. Diferentemente da lógica proposicional, em vez da gente criar todos aqueles símbolos proposicionais para representar todas as relações possíveis e ir atribuindo o valor de verdadeiro e falso para cada um, a gente consegue expressar aqui de que se uma pessoa pertence a Grifinória, então ela não pertence a Lufa-Lufa de uma maneira bem mais simples. Além da quantificação universal, a gente tem também a quantificação existencial. E ela se parece com isso aqui. A gente tem aqui o quantificador existencial, que é se é ao contrário, e ele significa existe,
Então isso aqui significa existe um x ou existe pelo menos um x. E logo em seguida a gente tem a nossa expressão lógica. House x e belongs to Minerva e x. Isso aqui está dizendo que x é uma casa e Minerva pertence a essa casa. A gente lê isso aí da seguinte forma. Existe pelo menos um x, tal que x é uma casa e Minerva pertence a x. A ideia final que a gente está representando aí é que Minerva pertence a uma casa. Então você já pode ver que é bem mais simples representar situações mais complexas como essas que envolvem relações entre objetos, utilizando a lógica de primeira ordem do que a lógica proposicional. E a gente pode utilizar, inclusive, esses dois tipos de quantificações, utilizando os dois tipos de quantificadores, o universal e o existencial. Então, nessa expressão aqui toda, eu tenho que para todo x, person x, implica existe pelo menos um y, house y, e belongs to x, y. E como é que a gente lê isso aqui? A gente lê da seguinte forma. Para todo x, se x é uma pessoa, então existe pelo menos um y, tal que y é uma casa e x pertence a y. A ideia que a gente está representando aqui é que cada pessoa pertence a uma casa. De novo, perceba como a lógica de primeira ordem é bem mais poderosa que a lógica proposicional e a gente consegue expressar conhecimentos muito mais complexos de uma maneira bem mais simples. No fim das contas, seja utilizando a lógica proposicional ou a lógica de primeira ordem, o que a gente quer é conseguir representar conhecimento de maneira que a nossa inteligência artificial seja capaz de acessar essas informações e raciocinar com base nisso, extraindo conclusões através dos processos de inferência. A gente encerra aqui o nosso estudo sobre knowledge, mas a partir da próxima aula a gente vai ver como a gente pode tornar a nossa inteligência artificial ainda mais poderosa. Não apenas codificando as informações que a gente sabe de certeza, mas também entendendo como é que a gente pode utilizar aquelas informações que a gente não tem certeza absoluta se é verdadeira ou falsa. E esse é exatamente o tema do nosso próximo assunto, incerteza. Por hoje é só, espero você na próxima aula.